Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui na noite desta quinta-feira, ainda repercutindo todo esse imbróglio aí envolvendo a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, a Ferrari e as equipes que não têm ligação técnica com a Ferrari, que nesse momento estão pistolaças, né, com a entidade máxima do esporte a motor, pela maneira como ela conduziu todo esse caso envolvendo as questões aí sobre a legalidade do motor da Ferrari do ano passado, inclusive ameaçando entrar na justiça, pedindo transparência, pedindo explicações e, claro, dentro da razão. Na verdade, o tema desse vídeo nem é tanto isso, mas mais focado para o comportamento mesmo da FIA, o que isso significa, o que isso vai significar também para o futuro. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só recapitular rapidinho o que aconteceu até a gente chegar nesse ponto. No final do ano passado, a Red Bull e a Mercedes levantaram dúvidas sobre o motor mesmo, né, sobre a performance do motor da Ferrari do ano passado, principalmente por conta do salto de qualidade que a Ferrari teve no segundo semestre, né, enfileirando poles, vencendo, tendo uma velocidade de reta absurda. A Red Bull, numa sacada inteligente, né, criou ou tentou reproduzir um sistema que podia ser meio parecido com o da Ferrari, envolvendo aí o fluxo de combustível, e foi perguntar para a FIA se aquilo era legal ou não. A partir daí começou toda essa questão lá por meados do GP dos Estados Unidos, lá em Austin. É certo que a Ferrari tirou um pouquinho o pé para sair um pouco dos holofotes, mas a FIA continuou investigando isso e certamente as adversárias também ficaram de olho, não esqueceram disso tudo. Até que nesse ano, durante a pré-temporada, a FIA achou por bem publicar um comunicado ainda sobre esse assunto, né? Então, ela veio dizer que entrou em um acordo fechado, né, secreto, com a Ferrari, um acordo que até prevê, o regulamento prevê, e que a Ferrari seria punida, digamos assim, com serviços comunitários, né? Aquela coisa de ajudar, auxiliar nas pesquisas, enfim. Só que assim, como assim um acordo secreto sobre esse assunto que gerou tanta polêmica? As equipes foram atrás, as equipes questionaram também, envolve performance. Como assim um acordo fechado? Bem, passou batido no dia que a FIA comunicou isso, porque ela escolheu um dia bem interessante, né? Meio sorrateiro, que foi o último dia da pré-temporada, em que todo mundo, na verdade, todas as atenções, na verdade, estavam voltadas para a pista, mas também para toda essa situação envolvendo o coronavírus, como ele ia afetar a Fórmula 1, quer dizer, o paddock estava fervilhando com nesses dois assuntos, então acabou passando batido, né? Talvez tenha sido proposital, né? Bom, cada um pensa o que quiser, mas assim, o fato é que passou realmente batido, então foi um momento bem curioso que a FIA escolheu para divulgar esse comunicado, um comunicado vago, mas ainda a gente pode dizer que foi louvável, porque a FIA veio tentando ser um pouco mais transparente, dizendo que a investigação havia sido feita e que havia sido feito esse acordo, enfim, que a Ferrari acabou tomando essa punição mais branda. Em outros tempos, eu acredito, de Bernie Ecclestone e tudo mais, ninguém ia ficar sabendo de nada, né? Mas bem, ficamos sabendo. E aí, na semana seguinte, né, nessa semana, as equipes aí lideradas por Mercedes, Red Bull, enfim, todas que não têm qualquer ligação técnica com a Ferrari, se reuniram em várias declarações, protestando contra isso, pedindo explicações e também ameaçando ir à justiça, porque é necessário uma explicação diante de um problema de performance, enfim, que tipo de campeonato é esse, né? Dentro da razão, todas essas equipes. Então a FIA também se viu obrigada a responder às equipes e isso aconteceu hoje, quinta-feira. Então hoje a FIA novamente emitiu um segundo comunicado dizendo que, assim, reconhecendo, na verdade, que ela não conseguiu provar que o motor da Ferrari era ou não irregular, que estava ou não dentro do regulamento. Isso é muito sério. Como assim a FIA, a Federação Internacional, aquela que tem de fiscalizar, que rege o esporte, não consegue provar
se tem algo errado no motor, por mais complexo que ele pareça. Então, nesse momento, a gente sente que a FIA também tem as suas deficiências e que isso precisa ser o mais rapidamente esclarecido e resolvido também, porque como que um campeonato como o de Fórmula 1 assim, eu só queria fazer um parênteses aqui. É claro que a gente está criticando como assim a FIA não consegue entender um motor que ela mesma também criou, né, em forma de regras. Como assim ela não consegue entender? É claro que a FIA tem as suas limitações em termos de recursos, enfim. É difícil para ela fiscalizar tudo que as equipes fazem, porque se a gente for pensar no tanto de gente dentro de uma equipe que fica pensando em tudo que dá para fazer, em tudo que dá para melhorar, em tudo que dá para tirar vantagem, é difícil coordenar tudo isso, fiscalizar tudo isso. Mas, na verdade, dentro do que a FIA tem de fazer, ela tem de fazer realmente, né? Então, assim, é estranho que ela não consiga achar o que aconteceu, identificar, provar o que aconteceu. Então, isso ela tem que explicar direitinho para as equipes. Então, esse é o primeiro ponto do meu questionamento aqui. Como assim a FIA não consegue determinar se um carro, se um equipamento, se uma peça está ou não dentro do regulamento? Isso é uma coisa muito séria e que talvez a gente precise de mais explicação nesse sentido. E o segundo ponto é que todo esse movimento, quer dizer, ele chega num momento ruim, na verdade, para a Fórmula 1. Por quê? Apesar de ser louvável essa transparência, enfim, ela necessita de mais explicação, principalmente porque essa é uma temporada muito decisiva, tanto para a FIA como para o Liberty Media, que detém aí todos os direitos comerciais, enfim, da Fórmula 1, porque é preciso fechar o Pacto da Concórdia, né, que é o documento que rege o compromisso das equipes com a Fórmula 1, com o campeonato e também a receita, né, a divisão da receita. No ano passado, eles conseguiram fechar os regulamentos, né, técnicos e esportivos para 2021, mas para que a temporada 2021 efetivamente aconteça, também é preciso fechar esse acordo, esse acordão aí da Concórdia, né? Então todas as equipes precisam assinar, se comprometer com o campeonato. E como assim você vai se comprometer a um campeonato dentro desse cenário, né? Que ainda tem algumas incertezas, as equipes questionando a FIA, colocando a FIA contra a parede. Então nesse momento, o que vai acontecer? Né? Então acho que a FIA corre um pouco contra o tempo nesse momento. Quer dizer, numa cartada só, ela criou uma celeuma enorme entre as equipes, né? Porque agora também vai levantar muitos questionamentos sobre a fiscalização, sobre como isso funciona, as explicações, e também deixou a entender que existe uma certa deficiência em termos de fiscalização, existe uma incompetência também, porque como assim ela não consegue provar que determinada peça, o motor, não está dentro do regulamento, mas ao mesmo tempo ela pune a equipe, né, que foi o que aconteceu com a Ferrari. Então isso também precisa ser melhor esclarecido. E aí, o que vocês acham que vai acontecer diante de todo esse imbróglio? Deixe seus comentários aí no vídeo. Eu volto na semana que vem, mas antes, se você não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Inscreva-se, acione o sininho e deixe seu like, que é sempre muito importante pra gente. Até a semana que vem com o início efetivo do Mundial de Fórmula 1.